Agora, a gente continua com o quadro Direitos do Consumidor. E quem responde às perguntas de nossos telespectadores hoje é o advogado Sérgio de Mello. Bom dia, doutor. Bom dia, Célia, bom dia, Soares. A gente tem uma pergunta aqui do João Maria, sobre planos de saúde. Ele disse que o médico pediu um exame para a Covid-19 para esclarecer se ele tinha sido contaminado. Ele foi pedir autorização para fazer o exame, mas foi solicitado um laudo médico, né? O plano de saúde dele solicitou um laudo médico para fazer este exame. Está correto? É a pergunta dele. Bem, certamente não. O exame hoje, né, como aconselha a Associação Nacional, ele é obrigatório, ele deve ser fornecido ao consumidor e a prestadora de serviço não pode impor um obstáculo maior do que a própria lei determina. Muito bem, então como é que ele deve proceder para conseguir esse exame e não pagar? Bem, o primeiro passo é esse que ele fez, administrativamente, junto com a consumidora ali, junto com a fornecedora, tentar explicar e ter, senão, infelizmente, ele vai ter que acionar os órgãos de defesa do consumidor ou, em último caso, até mesmo a justiça. Então, só para esclarecer, só a solicitação com aquela guia lá do plano de saúde é suficiente? O laboratório precisa fazer isso e o plano precisa autorizar, né? Exatamente. Temos aqui mais uma pergunta aí para o senhor. É o José Alberto Pinheiro. Ele comprou uma TV e com 16 meses o display pifou. Em contato com o fabricante, disseram para levar na autorizada e arcar com todas as despesas. Ele quer saber, então, como deve ser esse procedimento e quais são os direitos dele como consumidor. Bem, toda a cadeia de fornecimento, tanto autorizada quanto quem o vendeu, tem responsabilidade perante esse consumidor. Então, essa fornecedora não pode simplesmente entregar ele para a autorizada e dizer que não vai fazer nada, que não vai se responsabilizar, e ele que arque, né, com isso. Ele pode acionar um ou outro e ambas têm a responsabilidade aí por restabelecer o melhor funcionamento dessa televisão que ele comprou. A gente tem uma dúvida aqui enviada pela Jane. Ela disse que o cartão dela está em dia, ela tem um limite alto, ela foi fazer uma compra, mas foi negada essa compra. Ela entrou em contato com a central de atendimento e foi informada que foi bloqueado o cartão por conta de fraude e que iriam enviar outro cartão sem custos. Aí ela pergunta, eu não teria que ser informada antes do bloqueio porque eu passei por constrangimento na hora da compra? Bem, o importante era que a fornecedora tivesse avisado da maneira adequada e agora, tendo em vista que ela passou por um constrangimento, que a falha no serviço gerou um dano à sua honra, de fato ela precisa agora ser ressarcida e receber aí um justo dano moral, porque em decorrência da falha no serviço, que foi não avisar ela sofreu uma lesão aí na sua honra. Temos uma pergunta aqui sobre a TV por assinatura. A pessoa não quis se identificar, disse apenas o seguinte: eu continuo responsável pelo equipamento da TV por assinatura depois da rescisão do contrato? Certamente não. Depois da rescisão do contrato, depois de ter encerrado aí o vínculo entre fornecedor e consumidor, ele não tem qualquer responsabilidade sobre aqueles materiais que ficam ali na casa dele. O fornecedor tem que ir até a casa dele buscar esses materiais. Agora, se ele não vai, cessa completamente a responsabilidade do consumidor. Pode falar, Soares, pode perguntar. Também ainda ele deixou essa outra pergunta: como o consumidor é informado do ressarcimento referente à interrupção do serviço de TV por assinatura? Bem, aí depende de como está sendo essa relação, né? Normalmente, ele pode simplesmente ligar e a fornecedora vai avisar, mas se for pela justiça, ele vai ser intimado. Se for pelo PROCON, o PROCON avisa que houve o ressarcimento. A forma de avisar não tem nenhuma forma que a lei estabelece sendo como a correta.
Tem uma outra dúvida aqui de um telespectador: como detectar e evitar irregularidades na cobrança por serviços telefônicos? O cliente pode ter acesso à gravação de sua conversa com o atendimento da operadora? Certamente. Aquele protocolo que, inclusive, por lei, todas as fornecedoras são obrigadas a fornecer ao consumidor, ela pode ser requerida e, em momento aí, na Justiça, no PROCON, o consumidor pode pleitear essa ligação, tanto que dizem que a ligação está sendo gravada para a sua segurança, é justamente por isso. Porque caso o consumidor requeira essa informação, requeira essa ligação, a fornecedora é obrigada a lhe repassar. É um direito do consumidor. Mais uma pergunta aqui é: como detectar e evitar irregularidades na cobrança por serviços telefônicos? Essa que ele acabou falando, mas ele estende exatamente quando vale a pena fidelizar uma operadora de telefonia. Bem, na situação que nós temos aqui no país, o momento de fidelizar é se os serviços forem prestados de uma maneira adequada, de uma maneira boa, de uma maneira suficientemente agradável, digamos assim. Mas a forma que tem de detectar é justamente requerendo esses protocolos, ali forçando a fornecedora a lhe comprovar como você gastou, como você utilizou o serviço. E lembrando que o consumidor tem direito a ter todas essas informações. Muito obrigado, então, ao advogado Sérgio de Mello pela presença, pelos esclarecimentos aqui no nosso quadro Direitos do Consumidor.